Estamos de volta no AgroEtalks. Hoje nós vamos continuar aqui com você até as 5h30 da tarde, meu bem. Tem entrevista boa para rodar aqui junto com você. Temas que vão te ajudar a entender como está esse setor e como está a movimentação aqui no Agro Brasília, que é uma das principais feiras do agro do nosso país. E eu quero começar esse bloco mandando abraço. Quero mandar abraço para o Frederico Orlando Calazans Machado, espero ter falado certo. Ele está parabenizando pela iniciativa aqui do podcast de a gente estar falando, né, com pessoas tão inspiradoras sobre o agro. Também tem Flávio Boechat, secretário, toca firme as ações da agricultura, dando uma bronca aí, ó, ou um conselho bom ou um elogio, né? Nunca se sabe. O secretário de Agricultura de Brasília que esteve aqui mais cedo com a gente. E tem mais um comentário, ó. Já exportaremos mirtilos. Seagri tem feito um ótimo trabalho junto com a Emater. Emater, inclusive, passa por aqui hoje, viu? Então fiquem de olho, porque vem muita coisa boa ainda. E agora eu vou bater um papo sobre inovação no agro, como a tecnologia está redesenhando a produção no campo. Nós já falamos sobre algumas tecnologias e não à toa. Estamos aqui no espaço do iTech, que é o espaço tecnológico da feira, voltado para isso, cheio de startup aqui. Aparece criança, escola, todo mundo passeando por aqui, interessado em ver o que tem de novo. E quem vai falar o que tem de novo para nós do Grupo Verman e da Cenix é o Francisco Verman, que inclusive é sócio do grupo. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Jéssica, como é que estamos? Tudo certo? Eu espero que você me traga ainda mais notícia boa, porque ó, só tô recebendo aqui gente que tá cheio de novidade, é verdade? Com certeza. Muito bem. Eu queria que você começasse apresentando para nós o que faz o Grupo Verman, o que é a Cenix. Bom, então, pessoal, o Grupo Verman está no agro há quase 50 anos já, começamos na década de 70. Hoje, nossas principais atividades são semente de soja e milho, através da Dois Marcos Sementes, agricultura, produção agrícola, através da Agrícola Verman. A gente atende grandes grupos como a PepsiCo para fazer batata chips, fazendo batata, McCain para fazer batata de mercado também, alho, cebola, cenoura, várias culturas diferentes na produção agrícola, e a Inova criando novas variedades de soja e milho no mercado de sementes também, mas ela é a nossa empresa de germoplasma. E aí temos agora a Cenix, que é a quarta empresa do grupo, focada em transformação digital no agro, focando principalmente nisso. E aí a gente fica se perguntando, pera lá, mas tem tecnologia em todas essas fases? Como é que se inova de algo que às vezes parece nem ser palpável, nem possível inovar, não é verdade? O agro nos últimos 50 anos, Jéssica, ele passou por várias transformações. A gente pega, por exemplo, fotos antigas, a gente vê o pessoal com colheitadeiras bem no começo da revolução maquinária ainda, a gente pensava, nossa, isso parece tão rudimentar, parece tão coisa do milênio passado, mas a gente esquece que isso são sempre os primeiros passos da tecnologia. Ela avança de maneira mais simples e depois toma uma proporção muito grande. E o agro tem passado por isso em todas as formas. E não só de agora. Agora a gente vê isso mais próximo porque tem o digital entrando, tem inteligência artificial entrando, tem drones entrando. Mas o agro sempre foi uma cadeia, uma indústria que estava muito ligado com o desenvolvimento tecnológico no país. Um exemplo disso é a própria Embrapa, que sempre esteve à frente fazendo pesquisa em todos os cantos e tornando essa pesquisa acessível para todo mundo. E agora a gente chegou na fase no qual o agro está encontrando muito forte o digital e criando coisas muito interessantes nesse ponto. E a gente dizia que era um setor à parte da tecnologia, né? A gente tinha essa visão que eu acho que não faz mais sentido há muito tempo, e você aí de casa deve entender isso também, até porque estamos no digital falando com o produtor rural num podcast que é um formato também que revolucionou, né, o mercado da comunicação e que dialoga também com o produtor rural. Nós estamos falando de empresários atualizados que, por acaso, a empresa é o campo, né, é a fazenda. Exatamente. É muito interessante a gente ver no agro essa realidade nos últimos anos, que é uma indústria que tende a ser mais resistente, mais perene também na passagem de gerações. É uma indústria que a gente vê as novas gerações entrando com mais frequência do que outras, assim, e isso se torna algo importante no agro. E 30 anos atrás, quando o assunto grande era semente de soja, por exemplo, criar novas variedades, criar sementes mais adaptadas para a nossa realidade aqui, era algo naquela época revolucionário e tinha pessoas também que eram céticas com isso.
o pessoal que abraçou a ideia na época cresceu, se desenvolveu, conseguiu prosperar, e agora a outra geração vem e traz essas tecnologias que a gente encara como mais cara de tecnologia mesmo. E isso tem dado retornos muito interessantes para toda a questão do agro. Essa parte de digitalização, essa parte de controlar processos, essa parte de deixar tudo ágil, como a gente fez agora com a comunicação, com o podcast, que tem uma abrangência muito grande. Inclusive, vamos dar um tchauzinho, ó. Tem gente aparecendo lá. Isso aí, essa é a ideia para todo mundo ver de pertinho. Pode continuar. E agora a gente toca isso também na parte do digital. Na minha leitura, a próxima grande revolução tecnológica, não só no agro, mas do Brasil como um todo, tem que ser digital e sustentável. Não tem como falar hoje desses dois tópicos em todas as cadeias, e eu acho que o agro vai dar muito show ainda, muito show de bola nisso, nesses dois pilares nos próximos anos. E aí eu já vou emendar então a pergunta que diz o seguinte: peraí, a gente pode falar de um campo 100% digital ou ainda em 2025 a gente tem fases analógicas para serem superadas? Sempre vai ter alguma coisa que vai permanecer analógico, seja porque a gente sente mais confiança, seja porque a gente sente mais conforto nisso, mas o que a gente enxerga muito é que cada vez mais e mais rápido o campo está ficando digitalizado. Não só com drones de aplicação que passam na lavoura e fazem aplicações certeiras e cirúrgicas na lavoura, mas também com sistemas de controle, sistemas de informação, sistemas de previsão do tempo integrada com sistemas de pivô, sistemas de controle de maquinário à distância. Tudo isso acaba transformando o agro também em algo mais digitalizado. E o estopim sempre a gente vê alguém que está fazendo isso e tem dado certo, e a gente vê que isso não é só mais uma modinha, digamos assim, que isso traz retorno. A minha leitura é que daqui a pouco a gente vai continuar com a onda da digitalização de maneira tão forte que a gente vai se perguntar como é que a gente conseguia sobreviver sem isso antes. Porque ela traz muito conforto à nossa operação, ela consegue fazer menos erros do que o ser humano, que isso em vários pontos é importante no agro, que é uma indústria que sempre lida com vários riscos que outras não têm, como clima, como chuva, como variação de temperatura, questão do solo. Ao passo que a gente consegue transformar aquilo que é passível de erro em algo mais confiável, a gente consegue sedimentar e garantir que as empresas do agro continuem adotando a tecnologia cada vez mais. Não quer dizer que a gente vai trocar todos os membros das empresas por robôs. Até porque uma coisa que o agro tem, e eu acho que isso é sinceramente maravilhoso, é que é uma indústria que ainda é muito humana. A gente gosta muito do contato com o ser humano, a gente gosta de olhar no olho, de ver cara a cara, e esse tipo de relacionamento não tem como você trocar por algo digital. Exatamente. E você falando dessa revolução aí, tem um exemplo prático que a gente pode usar. Você lembra como é que você se comunicava antes do WhatsApp? Como é que você fazia para falar com as pessoas? Não tem mais volta. Uma vez que funcionou, a gente tem uma nova fase. É realmente essa revolução. Se fosse para você pontuar o maior desafio em relação a implementar todas essas novas tecnologias que você tem trazido, né, junto com o grupo, o que você diria que é o grande desafio para isso no agro? Hoje no agro a gente ainda tem uma questão de acessibilidade de coisas como internet e energia que ainda não é padrão em todas as regiões que a gente atua. Quando eu falo a gente, não necessariamente o grupo, mas várias empresas do agro atuam em regiões de fronteira, em regiões que, assim como em outros casos na história do Brasil, o agro levou o desenvolvimento para essas regiões. Quando a gente pega 30, 40 anos atrás, o pessoal que era do sul veio para o centro-oeste, veio para Goiás, veio para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, eles vieram trazendo desenvolvimento com eles também. Então, com isso, vem novas linhas de energia, vem novas linhas de estrutura que permite a gente trabalhar. Tem algumas regiões no Brasil ainda que essa estrutura toda não está de maneira homogênea. Nessas regiões é um pouco mais difícil trazer tanta tecnologia digital assim. O agro hoje ele é muito tecnológico. Assim. Quando a gente pega uma semente de soja, por exemplo, que é o ambiente que eu nasci, me cresci e consigo falar com mais propriedade, a soja hoje ela é um veículo de transmitir tecnologia. Dentro da soja tem todo o diferencial de pesquisa genética, que em muitos casos é uma soja que já vem com um trait genético que permite ela ser resistente a alguns tipos de pragas.
tem a questão do melhoramento genético, que você transforma aquela soja em algo que é completamente resistente para aquela região específica, para o clima daquela área. E isso, que não é tecnologia. Você consegue levar grandes maquinários para fazer operações como plantio, como colheita, isso também é tecnologia. Esses tipos de tecnologia conseguem chegar com maior facilidade. O próximo passo, que vai ser uma revolução digital completa do agro, ainda depende um pouco de acesso à internet, depende um pouco de acesso à energia, e tal qual a irrigação também depende de energia. E isso ainda não é 100% homogêneo no Brasil hoje. Mas talvez um outro grande desafio seja também a gente conseguir convencer todos os membros do agro, produtores grandes, pequenos, médios, familiares, que isso não é só coisa de gente da cidade, não é só coisa de empresa grande, que a gente consegue fazer algo que digitalize até a mais simples produção a um preço acessível e que consiga trazer benefícios para ele, que ele consiga sentir. Então, existe uma barreira também sobre o que se acredita ser o custo disso também. E aí a gente tem que cobrar, logicamente, o poder público que faça o seu trabalho em relação à conectividade, né? Nós tivemos as 2 primeiras edições do podcast lá no Paraná, e na região do Paraná, muitas regiões realmente ainda não têm internet e tem sido pauta recorrente. Nós viemos do Paraná para cá, inclusive, e muitos pontos realmente a gente fica no escuro, não tem acesso à internet. Então não é uma realidade que está tão longe. Basta você tentar aí se deslocar numa BR, né, que obviamente você vai encontrar alguma dificuldade nesse sentido. Mas eu tenho altas expectativas de que isso é solucionado, porque tecnologia para resolver isso já existe. O que está faltando é o restante, né? É o contexto se movimentar. E aí todo mundo ganha, né, Francisco? Porque a internet é básico. A gente precisa dela. O jeito que a gente solucionou isso na Cenix é o seguinte. Lá dentro de casa, a gente tem a empresa que é Inova Genética, que faz as pesquisas genéticas para criar novas variedades de soja e milho, melhor adaptadas para algumas regiões específicas onde a gente atua. Para fazer pesquisa com soja e com milho, você tem que fazer plantios das variedades que você está desenvolvendo em diversas regiões. Muitas das regiões sequer têm acesso à internet nem na BR. Você tem que ir para um centro urbano com maior densidade populacional para ter acesso à internet. O jeito que a gente resolveu isso? A gente está montando agora programas que funcionam offline. E isso no agro é uma necessidade. Você vai para o campo, você faz o controle do que está acontecendo lá, sem ter internet, mas de um jeito que a informação fique salva para quando você voltar para um lugar que tenha Wi-Fi ou sinal de 5G, isso faz o upload automático para o sistema. E isso tem se mostrado uma das nossas forças maiores da Cenix hoje, que é conseguir trabalhar em vários pontos offline e não perder conectividade com o que está acontecendo com o resto da empresa também. Porque Nossa, isso é um grande diferencial. E porque ao passo que a gente está fazendo nossa atividade, a gente precisa deixar meio que um rastro do que a gente está fazendo para depois apontar custo, para a gente conseguir ter controle de processo, para a gente ter previsibilidade e conseguir trabalhar offline no agro hoje, falando de digital, ainda não é algo que a gente consegue ver como algo permanente em todas as regiões do Brasil ainda. Perfeito. E aqui na feira as pessoas vão ter acesso a tudo que vocês estão falando aqui, o que você está me contando está aqui na feira. Eles podem vir até aqui. Está aqui na feira. Aqui na ITEC, a Cenix está com o stand aqui, estamos mais que dispostos a conversar com todo mundo, queremos trazer soluções para todo mundo e conseguir crescer juntos. E quando a gente fala realmente dessa tecnologia dentro do campo, eu queria que você citasse pontualmente aí o que eles podem pedir para você aqui e conhecer a partir de vocês. Vixe, o que não podem pedir da gente? A gente está querendo fazer de tudo. Hoje a gente está tentando criar um ecossistema de soluções. O que é isso? Muitas vezes a gente vê em várias empresas que eles têm um software para cada finalidade. Então, quero pegar bater o ponto eletrônico, é um software. Quero fazer o aprovador para eu conseguir fazer compra, é outro software. Quero fazer a gestão do meu comercial, é outro software. O que a Cenix está fazendo é criando um ecossistema onde todas essas funcionalidades você tem acesso só com uma única página, que é a nossa, e que todas elas conversam entre si. Porque ao passo que você vai pegando várias soluções dessas, não necessariamente elas vão conversar umas com as outras, especialmente se não forem da mesma pessoa que faz elas. Pegando todas as soluções e colocando debaixo de um único guarda-chuva e conversam entre si de maneira direta e que podem conversar com outros grandes softwares que o pessoal usa, CRMs, ERPs, a gente quer digitalizar o máximo possível de operações do produtor pequeno, médio e grande e trazer algo que seja
feito sob medida para aquele produtor e entendendo a necessidade do agro. Nós somos uma empresa de software, de tecnologia, mas que nós nascemos no agro, nós nos criamos no agro e a gente vê através da tecnologia jeitos de melhorar a nossa atividade no agro também. E acabam contribuindo também para atrair o público jovem para cá, que é muito curioso e que gosta dessa parte. Uma coisa que eu vou só comentar, Jéssica, porque você trouxe a questão do público jovem agora, e é uma das coisas que eu mais sinto orgulho de trabalhar no Grupo Verman, é o seguinte: nós temos um grande programa de jovens aprendizes e a gente tenta dar o treinamento e a experiência profissional não só na parte agrícola, mas na parte de gestão também. Então esses jovens vão na parte financeira, contábil, RH, e a gente conseguiu pegar alguns deles e colocar debaixo do guarda-chuva da Cenix. A gente fez um processo seletivo, a gente pegou esses jovens que são aqui da região de Cristalina e a gente colocou eles para fazerem cursos de formação para virarem programadores, e hoje a gente tem 2 jovens que são nascidos e criados na região rural de Cristalina e que eles programam e desenvolvem softwares para a Cenix atualmente. E isso é um grande orgulho para a gente, porque a gente conseguiu mostrar que talento existe em todo lugar. Basta a gente aprender a desenvolver ele. Tanto ao ponto que a gente tem 2 dos nossos melhores programadores são daqui da região. E a gente vê muito isso. O pessoal que está nas zonas rurais, que tem essa maior conectividade com o agro, eles também têm muita conectividade com o mundo globalizado e com o mundo digitalizado. E eles sentem um grande impulso de trazer isso também para a região onde eles estão, para melhorar o jeito que eles trabalham e também melhorar suas vidas. E a gente tem tido uma grande facilidade de conversar com com essa parcela da população. E esse tipo de jovem tem trazido também insights muito interessantes para a gente fazer o nosso trabalho, tanto na parte de como que a gente pode trazer coisas novas, como também como a gente pode aprimorar o que a gente já tem para atender o agro. Então eles são uma parte crítica da nossa existência. Eles são o relato diário, né? Sim, exatamente. O relato real diário de onde podem se encaixar. E eu tenho um desafio para você, porque quando a gente fala de futuro dentro do agro, fica muito difícil fazer previsibilidade. E é confuso para mim no sentido que tecnologia é uma grande ferramenta de dados. A gente pode ter muito mais dados e informações com ela. E ao mesmo tempo é tão rápido que não dá para ter o dado do futuro. Então você me explica como é que vocês se imaginam em 5, 10 anos diante dessa realidade que parece tão incerta e ao mesmo tempo dá para prever? Me explica, Francisco. Eu não vou tentar prever nada não, tá, Jéssica? Já resolvemos o mistério, então. O que eu posso dizer é que a gente enxerga o agro como sendo a indústria mais resiliente do Brasil. A gente tem muita vocação para isso. Não só porque a gente tem grande facilidade climática, digamos assim, para produzir. A gente não lida em todo o nosso território com nevascas e clima muito frio, como outros países lidam, mas a gente tem uma parcela muito grande da nossa população voltada para o agro e o povo brasileiro é muito resiliente. Ele encontra soluções interessantes e fora da caixa para os problemas que ele passa. Então a gente sente que com a nossa população, com o nosso... Nossa fé, nossa propensão aí e topar desafios e dar a cara a tapa e fazer acontecer, a gente sente que... A gente acredita que vai dar. Que vai dar. E a gente faz dar. E a gente também consegue ser teimoso até dar certo, a gente vai continuar. O que a gente enxerga tendo essa noção de que o povo brasileiro não vai mudar tão cedo essas suas características, esperamos que não mude nunca, a gente imagina que em algum momento, no futuro próximo, a gente consegue auxiliar a vontade, a necessidade, esse impulso que o brasileiro tem de ir para frente com as nossas soluções, dentre outros motivos, porque a gente tenta fazer algo de fácil acesso. A gente não quer criar soluções que sejam burocráticas, a gente não quer criar soluções que sejam difíceis de manusear, porque o nosso público-alvo é um pessoal que é uma parcela da população que não... Como é que eu posso dizer? Não se entrega fácil, Não né? se entrega fácil e a gente tem que trazer a solução para ele e não esperar que ele se adeque à nossa solução. A gente quer somar na vida do produtor, somar na vida das empresas do agro e não esperar que eles fiquem 100% treinados em um monte de cursos para operar a nossa máquina. A gente imagina que há 5 anos a gente consiga virar, pelo menos regionalmente, vamos dizer assim, um sinônimo de uma empresa que consegue ajudar as pessoas na sua atividade diária.
e conseguir trazer maior informação, maior conectividade para que eles consigam tomar decisões melhores na sua atividade. E conseguir expandir para não só as cadeias que a gente trabalha hoje, mas também outras cadeias no agro, a parte de criação de gado, criação de animais e coisas que a gente não tem tanto contato ainda. Perfeito. Você sabe que eu posso fazer um exemplo para tornar até didático isso que você está falando? Imagina você que usa o WhatsApp todo dia, alguém chega para você e diz: hoje o WhatsApp não está funcionando, migre para o Telegram. Você não sabe usar ainda, mas passou 2, 3 horas ali usando o aplicativo, ele é acessível, você consegue entender. Então, isso que o Francisco está dizendo é tornar todas essas soluções que solucionam problemas complexos de forma simples de usar, de fácil realmente compreensão. E se todo mundo tem essa preocupação, com certeza a gente vai conseguir acelerar ainda mais esse setor que é muito rápido. Todo mundo que passou por aqui trouxe justamente essa visão de que as mudanças têm que acontecer para ontem. E tá ficando mais difícil acompanhar essa velocidade, não é? E não somente isso, Jéssica. Toda mudança que a gente faz no agro, toda melhoria, é montar o avião enquanto ele está voando. Então a gente não pode parar a operação, a gente não pode parar a atividade-chave que é plantar, manejar, colher e distribuir e pedir que a natureza dê um pausa para a gente conseguir trocar o sistema. Não é assim que funciona. E ainda mais num mercado tão dinâmico como o nosso, um mercado que as pessoas têm a coragem para investir, têm a coragem para empreender, a gente não pode fazer da nossa solução um fardo para elas. A gente tem que ser tão rápido quanto as mudanças que eles querem fazer e a gente tem que deixar a nossa solução de maneira intuitiva. E é isso que a gente busca fazer. O que eu gastei 20 minutos para falar, você falou em 2 frases. Esses profissionais de comunicação, de fato, são bons, pessoal. Ai, que bom, né? Eu estou fazendo também o meu trabalho direitinho. Eu quero te perguntar agora, dentro dessas soluções, você está falando com o pequeno, o médio, o grande e o familiar. Essas soluções que você oferece, elas vão se moldar para cada necessidade? O jeito que a gente está trabalhando, Jéssica, a gente quer conseguir fazer com que as nossas soluções sejam escaláveis e modulares. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, plantio de soja. A gente quer fornecer uma solução para o produtor rural que tem a propriedade da fazenda dele, para que ele consiga ter toda aquela produção na mão dele e que ele consiga tirar informações daquilo de maneira fácil e intuitiva e que, ao mesmo tempo, essa mesma solução, através do jeito que a gente está construindo os nossos sistemas, seja escalável para empresas grandes que plantem dezenas de milhares de hectares também. E isso de maneira intuitiva. A gente consegue se adequar à complexidade do nosso cliente e fazer com que tudo converse. Então, o software que ele vai usar para ter controle da máquina dele, ele vai usar para o campo, ele vai usar para fazer orçamento, ele vai usar para fazer planejamento da folha de pagamento dele. Tudo isso em um único local e que seja de maneira fácil de usar. Que você não tenha que ter uma equipe de pessoas formadas naquele sistema apenas para te ajudar a navegar aquela situação. Então, a gente espera... E uma coisa que a gente imagina... Não vou usar a palavra prever, eu não me arrisco nisso, mas a coisa que a gente imagina é... Dentro do agro, uma coisa que a gente sente muito é que o pequeno e médio produtor, ele quer melhorar muito a sua capacidade de gestão da sua atividade. E o médio indo para o grande quer melhorar muito o seu controle digitalizado da sua produção. E a gente tenta chegar nesses ambientes com esses interlocutores, com essas pessoas e trazer as soluções para eles que sejam intuitivas e que seja mais fácil de instalar e de adotar o nosso sistema do que eles estão imaginando. E tudo aí vai de todas o que a gente estava falando antes do podcast começar. Coisa que seja utilizável no celular, coisa que use inteligência artificial para ajudar a tomar decisão mais fácil, coisa que até seja visualmente agradável para ele não ficar cansado de olhar para a tela com a mesma fontezinha pequena do Word que tem há zilhões de anos. Coisas que reflitam a agilidade que ele precisa e que facilitem a vida dele. E que ganhem tempo, porque basicamente tudo isso que nós falamos se resume a eficiência produtiva, que também tem a ver com o tempo, né? Precisamente. Muito bem. Quero agradecer demais a sua participação aqui. Vou deixar o espaço aberto para você fazer o convite aqui para o iTech, então. Fique à vontade. Pessoal, venham visitar aqui na Feira da AgroBrasília do ano 2025, aqui no pavilhão da iTech. A Cenix está aqui disposta para conversar com todo mundo de qualquer perfil, de qualquer indústria do agro, que queira buscar soluções fáceis de utilizar e fáceis de implementar. Muito obrigado, pessoal.
Muito obrigada, Francisco. Tenha uma boa feira. Você que está aqui comigo, quero lembrar que nós estamos na 16ª edição do Agro Brasília, né? São 18 anos de história, porque teve uma pausa ali durante a pandemia, né? Mas a feira continua crescendo a cada ano. Então, a expectativa para essa edição é grande, de que tenha mais público, de que mais negócios sejam fechados e também para que você participe aqui comigo online. Eu quero mandar um abraço na volta do almoço, tá bom? Eu vou fazer uma pausa agora. A gente vai... A equipe tá com fome, pessoal? Parece que sim. Parece que sim, viu? Porque a gente chega bem mais cedo aqui do que a programação começa no ar. Nós vamos pro almoço e já eu volto com você. A partir das 14h, retomamos as nossas conversas aqui no estúdio. Lembro você, a AgroEtalks é esse podcast que viaja às feiras do Brasil para levar informação de qualidade, que está estreando aqui com toda essa nova identidade no Agro Brasília 2025. Já teve as suas 2 primeiras edições no Paraná e agora segue surpreendendo aqui também no Distrito Federal. O AgroEtalks, nessa edição, é realizado pelo Agro Brasília, em parceria, obviamente, com a ITEC, né, o espaço de inovação que eu tenho muito orgulho de dizer, estamos aqui localizados. E também tem o oferecimento, né, da Imóvel Agro e do Banco BRB. Eles vão passar por aqui, inclusive, viu? Você fique de olho. Já eu volto com muito mais AgroEtalks para você. Até mais!